Boa tarde galera do YouTube, do Face, Instagram. Tudo bem com vocês? Se você gosta do meu trabalho, curte, se inscreve, compartilha, sugere, ativa o sininho. Pode criticar, que é democrático. Preservar sempre a democracia, né? Como dizia Winston Churchill, a democracia é o pior de todos os regimes, exceto todos os outros. Winston Churchill, aí o primeiro-ministro britânico lá, que ajudou a derrotar o nazismo. Um parente, ele também ajudou a criar o nazismo, mas isso deixa pra lá. Vamos entrar nessa discussão vã, não vamos emitir palavras vãs e frívolas, né? Então pessoal, olha só, na aula de hoje, para você que gosta de filosofia, para você que gosta aí do assunto, muita gente não gosta. Deixa eu arrumar aqui a câmera aqui. Muita gente não gosta, mas tudo bem, né? Na vida não é só feito de gostos, a gente sabe disso. Todos os que têm mais de 4 anos de idade sabem que a gente na vida não é feita só daquilo que a gente gosta. Muitas coisas que a gente não gosta de ver, ouvir e fazer, né? Mas vamos lá. Olha só pessoal, eu queria trabalhar na aula de hoje o conceito de conhecimento. Eu já tenho um vídeo no canal aí sobre teoria do conhecimento, sobre epistemologia. Já tem lá no canal. Há uns 2 ou 3 meses eu gravei. Eu queria aprofundar um pouco esse assunto porque ele é um dos centrais aí. Teoria do conhecimento, lógica e metafísica formam o centro nervoso da filosofia, né? Você tem a filosofia um campo de estudo, uma matéria, uma ciência que seja. A gente tem dúvida se ela é uma ciência ou não, mas ela tem um monte de matérias. Você tem filosofia da religião, filosofia da linguagem, filosofia política, estética, filosofia da religião. Você tem um monte de matérias agregadas, metodologia científica, né? Você tem essas 3 que são essenciais: lógica, teoria do conhecimento e metafísica, que formam aí o centro propulsor aí das bases filosóficas, é da onde saem as bases filosóficas. Ética e moral também muito importante, filosofia da educação, onde entra também teoria do conhecimento. Mas olha só, vamos lá, vamos começar aí pelas origens. Me perdoe sempre a redundância. Existem vários tipos de conhecimento. Você tem o senso comum, que é aquele conhecimento imediato que nós temos das coisas. É o conhecimento mais visível, mais elementar, digamos, mais óbvio, digamos assim, que são aí percebidos pelos nossos sentidos, visão, audição, tato, olfato e paladar, né, e que se transformam em ideias aí através do nosso processo mental de captação e decodificação dos sinais que nos chegam, né? Nós temos o senso comum, é o nosso conhecimento primário das coisas, é o primeiro conhecimento: quente, frio, longe, distante, alto, baixo, gordo, magro, perigo, sossego, ou seja, é o nosso contato direto com a realidade, né? Caminhando um pouquinho, nós vamos ter o conhecimento científico, que ele já é um conhecimento mais elaborado, mais sistemático, mais metódico ou metodológico, mais racionalizado. O senso comum, ele tem entre as suas características, que é qualificar em bem e mal, ser subjetivo, ser generalizante, né? Todos os patriotas são fascistas, por exemplo, né? O senso comum, ele é generalizante, ele generaliza, né? Ele é subjetivo, ele trabalha com paixões e emoções, o que é oposto à razão, né? Ele é imediato, enquanto o conhecimento científico é mais elaborado. Então a ciência já é um passo enorme de superação do senso comum. Não que o senso comum seja totalmente errado, não, ele é o nosso conhecimento primário. Ele não é elaborado, ele não é sistematizado, ele não é metódico. Muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes ele não é racionalizado como é a ciência. A ciência, ela estuda os objetos, os elementos, as reações,
ele faz quantificações, ele não faz qualificações subjetivas, o que eu gosto, o que eu acho, o que eu vejo. Ele não é generalizante, ele é, em certo sentido, individualizante. Ele pode ser homogêneo, uma lei pode valer para todos, por exemplo, a água ferve a 100 graus aqui e na China, né? Ele pode ser generalizante, mas ele é individualizante também. Ele vai respeitar os aspectos individuais. Ele não vai ser tão... ele vai também admitir heterogeneidades, diferenciações, embora o senso comum possa fazer isso em alguns casos também. Então, senso comum e ciência. A ciência já é uma evolução, já é um estudo, já é a busca pelas causas, origens e efeitos quantificáveis, qualificáveis, né? Classificáveis, normatizados. A ciência já é um estudo elaborado da realidade, né? Ciência tem vários campos das ciências, exatas, humanas, sociais, naturais, né? Ciências políticas, ciências do universo, do cosmos, né? Astronomia, astrologia e tal, né? Embora a astrologia não seja uma ciência. Então você tem, olha, os tipos de conhecimento. Senso comum é imediato, é generalizador, é mais emocional. Não que ele esteja errado. A ciência é mais racional, mais metódico, mais sistemático. Ele busca as causas, as diferenciações, as origens, os efeitos, né? Ele cria, da ciência ela tem um passo. Você tem a problematização. Da problematização você tem a investigação com critérios, com métodos, com análises, com experiências, onde o empirismo. Você tem a elaboração de hipóteses que serão verificadas ou não. Você tem as teorias, que quando já há provas, já foi provado, testado, já se criou uma teoria, né? E as leis aí da ciência, a lei da física, por exemplo, que pode ser refutada. A ciência admite refutações, né? Nada é eterno na ciência, né? Na ciência não tem verdade definitiva. Todo o comunista é um ditador, cuidado com isso, cuidado. Todo petista é não sei o que, cuidado com generalizações. Todo bolsonarista é não sei o que, cuidado, generalizações são do senso comum, tá bom? A ciência ali, a teoria do conhecimento, o problema do conhecimento vai adquirir contornos aí na história da filosofia. Platão já fazia uma diferenciação entre o que é doxa, opinião, do que é episteme, ciência, né? Você vai ter aí na Aristóteles também dará importante classificação das ciências naturais, as ciências superiores e as ciências inferiores, né? Classificação das ciências. Você vai ter na modernidade o problema o debate, né? A oposição racionalismo e empirismo, né? Que busca as origens, a essência, o fundamento e a possibilidade do conhecimento. Olha só, as origens, as causas, as possibilidades e a essência do conhecimento. A causa, origem, possibilidade e essência do conhecimento. Você vai ter duas correntes aí que vão se digladiar. Os racionalistas, que vão dizer que o conhecimento começa na razão, na mente, na inteligência, né? Descartes, quem que era um grande racionalista? Descartes era um grande racionalista. O Platão, Platão, ele mais ou menos, ele entendia assim, que as ideias, o mundo das ideias que nós atingimos pelo intelecto, ele era de certa forma um intelectualista, um inatista, né? O Platão, o inatismo platônico, que difere do racionalismo cartesiano, mas difere, mas tem algumas semelhanças, né? Você vai ter aí entre os racionalistas Leibniz, né? Leibniz, um grande racionalista. Você vai ter o que fazia ali com o Leibniz ali Ditley, né? Leibniz,
né? E Descartes, os grandes racionalistas. Leibniz era um grande racionalista também, matemático. Tinha um outro além desses aí, Leibniz, Ditley, o Descartes, que era um racionalista, o Platão, de certa forma, era um inatista, mas que participava dessa ideia de que todo conhecimento não está no mundo sensível, mas no mundo inteligível. Tem um outro aí, me perdoe, esqueci, é Leibniz, Descartes, Ditley e o Platão, que participa dessa ideia. Do lado do empirismo, que acredita o contrário, que o conhecimento provém da experiência, é empirismo, é a experiência da onde se origina e da onde está a possibilidade do conhecimento. Você vai ter John Locke, você vai ter Thomas Hobbes, você vai ter Francis Bacon, você vai ter, quem mais? Tem um outro grande nome, Rousseau, talvez, né? Você vai ter ali aqueles filósofos ingleses, né? John Locke, Thomas Hobbes, Francis Bacon, né? Francis Bacon será um grande empirista também. Então eu citei para vocês pelo menos 3 de cada lado, né? 3 racionalistas, Descartes, Leibniz e Ditley. Esqueci um, tem mais um importante, Platão, que participava dessa ideia. E do lado dos empiristas você tem John Locke, você tem Thomas Hobbes, você tem Francis Bacon, dentre outros aí também, né? Então olha só, o problema do conhecimento na filosofia, possibilidade, origem, essência, né, do conhecimento. Como que se processa o conhecimento? Ele começa onde? Da experiência ou da razão? Qual que é a possibilidade do conhecimento? O que nós podemos conhecer ou não? Aí vai entrar um monstro, uma figura icônica, nessa questão, que é o Kant, que vai tentar lá na sua crítica da razão pura dirimir o problema do racionalismo e do empirismo. Ele vai pegar alguns conceitos dos racionalistas e alguns conceitos dos empiristas para dizer qual que é a possibilidade do conhecimento. Kant é o monstro, é o cara que vai fechar aí essa discussão, né? Então veja bem, o problema do que nós podemos conhecer, o que a mente humana é capaz de conhecer, o Kant vai tentar responder. Como que se origina o conhecimento? Aí você vai ter um embate entre os racionalistas e os empiristas. Eu queria lembrar, tinha um outro grande racionalista além do Descartes e do Leibniz e do Ditley. Quem que era ali? Não lembro, vou ter que pesquisar, só deu um branco. Empiristas. Essa é a questão do conhecimento que vai formar aí os 25 séculos da filosofia. Origem, possibilidade do conhecimento, origem e essência do conhecimento. Cada filósofo vai ter uma teoria. Os medievais vão dizer que o conhecimento se origina de Deus, é a teologia, a fé acima da razão, né? São Tomás de Aquino, as 5 vias, Santo Agostinho, as questões de bem e mal, cidade de Deus, cidade dos homens. Você vai ter todas essas questões. Positivismo, uma grande corrente filosófica que vai alavancar o problema das ciências. Aí o problema não, vai dizer que a única forma, o único conhecimento confiável são as ciências positivas, sociologia, física e história, né? Então olha só, o problema do conhecimento filosófico, que difere do conhecimento científico, né? A ciência é análise, é experiência, é resultado, são teses, teorias. A filosofia é mais reflexão teórica, enquanto as ciências, embora existam ciências teóricas, a ciência é mais empírica. O senso comum é imediato, e aí você tem o conhecimento religioso, onde entra a fé. A fé também é objeto de estudo da filosofia. Por muito tempo foi assim. A fé foi colocada aí como possibilidade e essência do conhecimento. Os medievais, né? A questão dos medievais, Santo Agostinho e São Tomás. Então olha só, pessoal, entender o processo do conhecimento, ciência, filosofia, religião, senso comum, é importantíssimo para você delimitar aí, né, o que é a filosofia? A filosofia é a problematização da realidade. Enquanto todos veem
as coisas como os normais, comuns, e tem que ser assim. A filosofia diz que não, as coisas foram construídas assim. Como é que você interage com elas, ou como é que deveria interagir, por que são assim, a quem favorece ser assim e a quem desfavorece, né? Quem fala, o que fala, como fala, por que fala, contra quem e a favor de quem fala, escreve, ou recita, ou canta, ou entoa, seja lá o que for, né? Então você tem que buscar fazer esse exercício hermenêutico, essa interpretação. Essa palavra é importantíssima, a hermenêutica, a interpretação. Né? Você quer conhecer um conceito, o que é fascismo, o que é nacionalismo, o que é comunismo, o que é autoritarismo, o que é democracia, você tem que identificar os termos, né? Você tem que identificar os termos. Beleza, pessoal? Fica a dica, estudem no processo do conhecimento a epistemologia, Platão, Aristóteles, os medievais, Santo Agostinho e São Tomás. Na modernidade, Descartes é importantíssimo, John Locke é importantíssimo, Francis Bacon é importantíssimo, Kant é de suma importância, Kant é leitura obrigatória, e por aí vai, Hegel, né? Marx, né? Heidegger, Nietzsche. Né? Para o Nietzsche, o conhecimento é aquilo que é pragmático, aquilo que eu posso utilizar, não importa se é racionalista ou empirista. Como é que eu vou me apropriar e fazer desse conhecimento uma forma de desenvolver as minhas potencialidades, a vontade de potência do que fala o Nietzsche, né? Conhecimento tem a ver com isso. O que pode ser conhecido, o que deve ser conhecido é aquilo que é útil, que é pragmático para o homem. Marx já vai na esteira aí do modo de produção, do materialismo, né? Nós podemos conhecer aí o desenvolvimento da matéria. Marx era um materialista, aí por aí vai, e as divergências vão surgindo. Valeu, pessoal, com Deus, pátria, família e liberdade.